Eu flagrei ele tentando introduzir o dedo dele no ânus dela, por baixo da fralda, no sofá da casa. Então ela mesma me falou que o papai colocava a mão no pipi e no bumbum dela, e que doía, e que ela estava triste, e que ele não pediu desculpa. Percebi que eu estava sozinha, e que pela família dele, que eu tinha como minha família, porque eu casei com ele com 15 anos de idade, foi meu único companheiro por 22 anos. A nossa filha, ela foi devidamente planejada depois das faculdades, depois de ter a casa própria. Então, para mim, naquele momento, a minha vida ela foi destruída. Os meus sonhos todos foram desfeitos. O meu casamento de 22 anos, o risco da minha filha ter sequelas maiores, físicas e mentais sobre o ocorrido. Devido à não apreciação das provas no processo do criminal, hoje ela está sendo obrigada a ter contato novamente com ele, está piorando. Eu solicitei vocês, porque é como se fosse um último recurso que eu tenho. Já tem 1 ano e 3 meses que a denúncia foi feita. Eu nunca quis me expor, eu nunca quis colocar nada na mídia. Eu sempre confiei que a justiça iria fazer o trabalho corretamente. Porém, infelizmente, devido à não apreciação das provas e a caída da medida protetiva dela, ela está sofrendo muito. Então, como mãe, eu estou pedindo um apelo da população para quebrar uma cultura onde a mulher tem que ficar quieta, onde a mulher tem que aceitar, né? A minha mãe teve o primeiro filho com 13 anos de idade. Isso é normal. A minha sogra teve que silenciar-se também de abusos que sofreu na adolescência para manter um casamento de aparência e para não estragar o casamento da própria irmã, a qual foi o cunhado que a violentou. Mas isso é tabu, ninguém pode falar. Mas foi o que eu expliquei para elas. A força que eu tenho hoje vem delas. O silêncio que elas tiveram que manter, hoje eu não preciso manter. Eu tentei respeitar de todas as maneiras, o passo a passo, confio na justiça que isso vai acontecer. Eu acredito que vai acontecer sim, a justiça vai ser feita. Porém, devido à demora e à quantidade de processos que existe, eu sei que eu não sou a única. E enquanto isso, ver a minha filha definhando, eu passei a desconfiar dele quando houve sinais de regressão na criança. Ela era uma criança que teve uma boa adaptação na escola, que teve uma boa aceitação de introdução alimentar. E a partir de certo momento, as funcionárias da casa, a creche, a escola que acompanha ela, começaram a sinalizar, e ela também começou a dizer que tinha dificuldade de deixar agora trocar a fralda, ela tinha medo de tomar banho, ela começou a querer somente tomar leite, ela não queria mais aceitar as comidas. Quando ele estava fora, que fazia videochamadas, ela começou a se esconder embaixo da mesa, dizendo que amava ele só um pouquinho e a mamãe muito, o que gerou alguns conflitos dentro de casa, inclusive. Então, assim, a partir dos sinais de socorro que a minha filha começou a apresentar, e não só eu percebi, como eu fui avisada pelas funcionárias, pela babá, pela escola e por ela mesma, e a partir do momento também em que eu flagrei ele tentando introduzir o dedo dele no ânus dela, por baixo da fralda, no sofá da casa, onde ele achou que eu estava dormindo e balançou meus tornozelos antes de fazer esse ato. E a partir daí eu não tive mais dúvidas. Pedi ajuda à minha cunhada, que consequentemente falou com a minha sogra, e ela disse que era comum, que eu tinha que prestar atenção e colocar ordem na casa, e que é comum isso acontecer nas famílias, que eu tinha que olhar no olho dele e dizer que não pode, como se isso fosse suficiente, que para ela, eu creio que na época é o que a única coisa que a mulher poderia fazer era vigiar, fiscalizar e passar a vida inteira observando os comportamentos dos maridos, né? Então, a partir desse momento, quando eu perguntei na escola como é que estavam as trocas de fralda, as pessoas responsáveis por ela confirmaram mais uma vez, e eu, na volta da casa, fui perguntando a ela, dizendo o seguinte: filha, a mãe pode trocar a fralda, a vovó pode, não precisa nenhum homem trocar. Então ela mesma me falou que o papai colocava a mão no pipi e no bumbum dela, e que doía, e que ela estava triste, e que ele não pediu desculpa. Então, a partir do momento, quando eu comecei a gravar, eu mostrei à minha cunhada essa situação. Ela disse que eu fizesse o que tinha que ser feito, porque isso tem nome. A minha sogra disse que iria reunir a família para poder tentar resolver e falar para ele que não podia. Mas depois ela veio dizendo que não era assim. Depois de uns 10 dias ela desconversou e eu percebi que eu estava sozinha e que pela família dele, que eu tinha como minha família, porque eu casei com ele com 15 anos de idade, foi meu único companheiro por 22 anos. A nossa filha ela foi devidamente planejada depois das faculdades, depois de ter a casa própria. Então, para mim, naquele momento, a minha vida ela foi destruída. Os meus sonhos todos foram desfeitos. O meu casamento de 22 anos, o risco da minha filha ter sequelas maiores, físicas e mentais sobre o ocorrido. E aí eu procurei uma advogada e tomei as medidas cabíveis. Fui até a delegacia para pedir socorro, porque pela cultura eu teria que ficar quieta, eu teria que aparentar um casamento e passar a vida vigiando e fiscalizando os comportamentos dele dentro de casa. Então eu fui pelo caminho correto, né? Eu corri atrás dos direitos dela. Nádia, segundo as informações que foram divulgadas na época do caso, o seu ex-marido ele foi denunciado
ele foi investigado e também indiciado pela Polícia Civil. A partir daí, o que de fato aconteceu? Foram feitas medidas protetivas tanto para ela quanto para mim, porque dentro da situação eu comentei com a advogada, ela perguntou como era o comportamento dele com você, e eu fui dizendo que ele era agressivo, irritado, acorda 14 vezes à noite, tem um exame comprovando que ele acorda 14 vezes à noite. Nádia, segundo as informações que foram divulgadas na época do caso, o seu ex-marido foi denunciado, investigado e também indiciado pela Polícia Civil. A pergunta é a seguinte: a partir daí, o que de fato aconteceu? A partir daí, foi estabelecidas as medidas protetivas. Ele não podia se aproximar de mim nem da criança, né? A partir da denúncia, eu levei ela para a área Lilás, na cidade, para poder ser avaliada. Ela verbalizou os atos ilícitos que aconteciam com ela para as duas psicólogas lá, e eles pediram que eu continuasse um acompanhamento psicológico com a criança, coisa que ela vem fazendo até hoje, semanalmente, né? Enquanto ele estava distante da gente, ela teve um momento em que ela pôde verbalizar, em que foi fechado um transtorno de estresse pós-traumático. Hoje ela faz uso de medicação controlada, devidamente prescrita por um psiquiatra infantil renomado na cidade, onde ela também verbalizou para ele foi uma das testemunhas, inclusive, na audiência de guarda, tanto a psicóloga como o psiquiatra e a pediatra que a acompanha, e diante disso, ela veio melhorando. Porém, como na sentença as provas não foram apreciadas, porque foi relatado na sentença a ausência dos relatórios, sendo que os relatórios existem, a criança é acompanhada pela psicóloga, que inclusive, reitero, que foi uma das testemunhas na audiência de guarda, porém na sentença está descrito a ausência dos relatórios psicológicos, o que não é verdade, os relatórios existem. Ela estava bem até então. Devido à ausência dos relatórios psicológicos, na verdade, pela não apreciação das provas, a medida protetiva dela caiu e agora ela está sendo obrigada a fazer videochamadas com ele 3 vezes na semana, e isso impactou muito na realidade dela novamente. Ela voltou até a regressão, ela voltou a não querer se alimentar corretamente, a não conseguir sentar na sala de aula junto com os coleguinhas, a ter comportamentos agressivos, a pedir peito o tempo inteiro, né? E, diante disso, é uma das minhas súplicas, que até que saia os recursos, a sentença do 2º grau, do 3º grau, que eu estou aprendendo junto com o processo, porque eu sou médica, não entendia nada de direito, estou aprendendo nessa triste situação que está acontecendo, que mantenham ele afastado dela para que ela não define mais ainda. Hoje ela tem o transtorno de estresse pós-traumático, hoje ela tem associado a TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizada, né? E continua, devido a essa medida que caiu, sendo obrigada a ter esses contatos. Mesmo ela verbalizando que não quer fazer a videochamada, infelizmente a psicóloga escolhida pelo genitor fez juízo e não respeitou a criança. E por isso agora foi solicitado que as avós intervenham. Infelizmente, a minha mãe é uma paciente psiquiátrica e foi totalmente alienada por ele. Ele se coloca de vítima o tempo inteiro. E ela está tentando também fazer com que a criança fale com ele de maneira forçada, né? Insiste até a criança desistir de si mesma. Então, há uma falta de respeito muito grande com a criança que já tem o transtorno, que está tomando as medicações, né? Até na delegacia, eu percebi que tudo foi muito bem respeitado. Em relação a manter ele distante, a delegada na época, inclusive, fez um vídeo, né, mostrando que sim, ele era, né, o que teria feito os atos em relação à criança, porém, devido à não apreciação das provas no processo do criminal, hoje ela está sendo obrigada a ter contato novamente com ele, está piorando. Eu solicitei vocês, porque é como se fosse um último recurso que eu tenho. Já tem 1 ano e 3 meses que a denúncia foi feita. Eu nunca quis me expor, eu nunca quis colocar nada na mídia, eu sempre confiei que a justiça iria fazer o trabalho corretamente, porém, infelizmente, devido à não apreciação das provas e a caída da medida protetiva dela, ela está sofrendo muito. Então, como mãe, eu estou pedindo um apelo da população para quebrar uma cultura onde a mulher tem que ficar quieta, onde a mulher tem que aceitar, né? A minha mãe teve o primeiro filho com 13 anos de idade, para ela isso é normal. A minha sogra teve que silenciar-se também de abusos que sofreu na adolescência para manter um casamento de aparência e para não estragar o casamento da própria irmã, a qual foi o cunhado que a violentou. Mas isso é tabu, ninguém pode falar. Mas foi o que eu expliquei para elas. A força que eu tenho hoje vem delas. O silêncio que elas tiveram que manter, hoje eu não preciso manter. Eu tentei respeitar de todas as maneiras, o passo a passo, confiei e confio na justiça que isso vai acontecer. Eu acredito que vai acontecer sim, a justiça vai ser feita. Porém, devido à demora e à quantidade de processos que existe, eu sei que eu não sou a única. E enquanto isso, ver a minha filha definhando é o que